Bom, eu estava vendo um vídeo do Nando Moura. O vídeo do Nando Moura é esclarecedor em muitos pontos, apesar que tem uma outra coisa que eu discordo dele. Por que o vídeo dele é esclarecedor? Primeiramente, o camarada fala com propriedade, porque ele entrevistou Bolsonaro. Ele fez campanha para o Bolsonaro. Ele ficou feliz com o Bolsonaro na presidência. Mas Bolsonaro traiu, conforme ele disse, princípios e valores. Como assim, Bruno? Ele defende a pauta moralista. Não estamos falando disso. Que nem isso bem ele defende também. E sim, se você analisar com frieza, sem patos, sem emoção, na razão, você vai ver que a maioria das coisas que o Bolsonaro prometeu em 2018 ele não cumpriu. A única coisa que ele acertou é que se ele errasse o PT voltaria. Está aí, o PT voltou porque ele errou ao chamar ex-petistas para o governo dele, ao colocar pessoas que não estavam bem preparadas para assumir determinados ministérios, ao fazer coisas que não tinham nada a ver com conservadorismo, ao tratar os brasileiros como se fossem lixos ou animais na pandemia, ao brincar no playground dele, que é a esplanada, que é o Congresso, de presidente. Essa é a realidade. Então, aquele que analisa com as lentes, com a óptica, o que ele fez, de acordo com a visão de um cientista político, vai perceber exatamente que o mito foi um mito mesmo, em muitos sentidos. E isso fez com que ele não chegasse, mais uma vez, ao poder. Em outras palavras, não se reelegesse. Eu não tenho nada contra Bolsonaro, e nem contra os bolsonaristas, e sim contra o fanatismo. Então eu não vou agradar fanáticos. Inclusive, diga-se passagem aqui, já perdi mais de 50 inscritos fazendo esses vídeos. Não estou nem aí. Eu sei que eu estou na razão, eu sei que eu estou falando o correto. As pessoas demoram a captar a mensagem. E outra, eu não estou aqui para passar a mãozinha, a cabecinha, seja de quem for. Ai, coitadinho, ai, isso, ai, aquilo. Não, não faço isso. Não faço. Primeiro porque eu conheço o Evangelho. E segundo também porque eu conheço um pouco de política. Eu sei como são os políticos. Então, quem perdeu não foi o Brasil, foi o próprio Bolsonaro. E já vinha perdendo a credibilidade, que já vinha perdendo a fé de muitos. Conforme Nando Moura disse, ele e o pessoal que apoiou o mito, que depois que eles começaram a cobrar mito sobre algumas coisas que ele não fez, foram taxados de traidores. Se ele tivesse apoio desses, soubesse aceitar críticas construtivas, quiçá ele ganharia. Mas não, Nando Moura é traidor. Mas ele precisava dos votos do Nando Moura, dos 3 milhões de seguidores que o Nando Moura tem e de tantos outros. E veja que a diferença entre Bolsonaro e Lula foi a cerca de 2 milhões, quase 3 milhões. Não dá para desprezar ninguém. Nem isso ele soube fazer. Não teve o traquejo político nesse sentido. É aquele soberbo que não aceita a crítica. Em vez de aceitar a crítica, porque é pro bem dele, não. Colheu o que plantou. Essa é a situação. Então vocês, evangélicos, levam tudo para o mundo espiritual, que não tem nada de mundo espiritual, é mundo físico, é político. A gente tem que estudar política para entender como funciona a política, como que um sujeito ganha ou perde. Vocês não vão entender nada que eu estou falando. Mas o que eu estou falando aqui é a pura cristalina verdade. Faltou para ele o apoio daqueles que ele chamou de traidor. Para ver que na política a gente não pode desprezar ninguém. Por que o Geraldo Alckmin estava com o Lula? Não era o criticador do Lula a vida toda? Não pode desprezar ninguém. Eu já ouvi falar daquela sentença que diz assim, aquele provérbio: nunca diga que dessa água nunca beberei. Nunca diga que dessa água não beberei. Em que a gente pode precisar, inclusive, do próprio suposto inimigo, que é o adversário. Geraldo Alckmin, aliados ao Lula, não ganhou? E se precisar daqui a 4 anos se aliar a Bolsonaro, ou Lula a Bolsonaro, vai dar no mesmo. Outra coisa, vocês não sabem disso, mas o presidente não tem poder completo, precisa do parlamento. Ou seja, as leis passam pelo Congresso, pela
Câmara de Deputados e Senado. Se não tiver aprovação nada de projetos do presidente, não vai para frente. O que quer dizer com isso, Bruno? Que Lula entra no poder sem poder. Não tem muita gente do lado dele no Congresso. Vai ter que dialogar, vai ter que conversar, conforme o Mito fez também. E quando ele governava, a maioria era petista. Então ele teve que ceder, por isso que ele ficou petista no governo dele. Agora, o caso é o contrário. Por isso que, como eu disse em uma live anterior, o Lula vai ter que colocar bolsonarista no governo dele. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Abraço e até a próxima.